Olá, meus amigos, eu vou dar sequência aos 2 vídeos anteriores quando estava falando a respeito do maldito arrebatamento secreto. E quando eu falei disso, vou retomar, não é que ele é amaldiçoado, mas é que ele é mal falado. Ele é mal entendido e mal ensinado. E estamos avaliando a palavra de Deus, especialmente na primeira carta aos Tessalonicenses, quando Paulo fala a respeito desse arrebatamento entre nuvens, do nossa reunião com ele nos céus, os mortos em Cristo ressuscitando, e nós sendo transformados, revestidos da incorruptibilidade, encontrando com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Dentro da palavra também de João 14, 1-3, quando Jesus falou que estaria preparando o lugar na casa do Pai e nos receberia. Então não é vinda para a terra, mas é uma vinda entre nuvens para nos receber na casa do Pai. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E agora, diante dessa palavra que o apóstolo Paulo falou, cada final de capítulo, ou quando ele termina o assunto nessa primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala a respeito da vinda e manifestação de Cristo para nos livrar da ira vindoura, da ira futura. Quando disserem paz e segurança, virá uma repentina destruição, mas nós não fomos destinados para a ira, para a repentina destruição ou para o tempo da tribulação, depois da dita paz e segurança da primeira metade dos 7 anos de aliança entre árabes e israelenses, estabelecendo o Estado palestino e dividindo a cidade de Jerusalém, que está lá em Obadias capítulo 1, versículo 11. Então, uma aliança que está descrita em Daniel 9:27, de paz e segurança, e depois, na metade dos 7 anos, haverá uma repentina destruição, porque o assolador, o anticristo, vai se assentar no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, como Jesus falou em Mateus 24:15, quando vocês virem o abominável da desolação sentado no lugar santo, que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então haverá uma grande tribulação, como nunca houve, nem haverá jamais, Mateus 24:21. E aqui, na carta aos Tessalonicenses, ele fala, paz e segurança, e virá uma repentina destruição, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe de surpresa como ladrão, porque Deus não nos destinou para a ira, 1 Tessalonicenses 5:9, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando desse arrebatamento para nos livrar desse tempo de ira ou do juízo que virá sobre os moradores da terra. Quando ele falou a respeito dessa manifestação de Cristo, claro, os irmãos ali em Tessalônica começaram a parar de trabalhar, a esperar Jesus no monte, ou ficar só anunciando o Evangelho de Cristo sem viver a vida cotidiana. E o apóstolo Paulo, então, escreve uma segunda carta dizendo, peraí, não é tão iminente assim. Tem algumas coisas que vão acontecer antes da manifestação de Cristo para o arrebatamento da igreja. Então ele escreve a segunda carta, e na segunda carta, capítulo 1, versículo 3, ele fala, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, irmãos, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, o amor uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência, perseverança e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que vocês estão suportando. Porque eles se converteram dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro, estavam perseguidos ali pelos concidadãos tessalonicenses. E então, muitos mortos, por um motivo que ele, então, Paulo fala a respeito daqueles que já morreram em Cristo, que Jesus vai trazer em sua companhia e nós vamos ser arrebatados juntamente com eles entre nuvens, por causa dessa perseguição e morte que eles estavam sofrendo. E ele está falando a respeito disso, que eles permaneceram com fé, com perseverança, diante dessas aflições, dessas tribulações e que vocês estavam suportando. Prova clara do justo juízo de Deus, 2 Tessalonicenses 1:5, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo que diante de Deus, que vos dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então, quer dizer, quem estava perseguindo, quem estava atribulando eles naqueles momentos, serão atribulados, vão passar por um período de tribulação também. E a vós, que estavam sendo perseguidos, que sois atribulados, vão receber descanso juntamente conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo desde o céu com os anjos do seu poder. Então ele fala a respeito disso. Quem está sendo perseguidor, será perseguido. Quem está atribulando vocês, será atribulado. Vão passar por uma tribulação. E vocês que estão sendo atribulados, vão ter descanso, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então ele está falando dessa forma. E no versículo 7, então, ele fala assim, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo, desde o céu, com os anjos do seu poder, versículo 8, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando da manifestação de Cristo com os anjos dos céus, e no versículo 8 ele fala que os anjos dos céus vão estar como labaredas de fogo, tomando vingança para aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Então a vingança de Deus contra aqueles que estão atribulando os cristãos
será com os anjos dos céus como labaredas de fogo. Não é a vingança de Cristo que ele fala em Isaías 63, versículos 3 a 6, que ele vai estar entrando no lagar da cólera de Deus e pessoalmente vai vingar aqueles que estão sendo perseguidos, o povo de Israel especificamente, ele está falando ali. Tá? E ele fala assim, porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado, Isaías 63. Ele fala sobre isso. E a vingança vai ser exercida pelo próprio Cristo, que vai entrar no lagar da cólera de Deus, descrito em Apocalipse 14, 19 e 20, e fala também na batalha do Armagedon, Apocalipse 16, 16, que todas as nações serão reunidas no Vale do Megido para a batalha do Armagedon, e vão estar enfrentando o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí Apocalipse 19, 11 fala os céus abertos e um cavaleiro montado num cavalo branco, chamado Fiel e Verdadeiro, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, e seu nome se chama Verbo de Deus, ou Palavra de Deus. O próprio Cristo vai estar entrando no Vale do Megido para tomar vingança contra aqueles que são perseguidores ou seguidores da besta, do anticristo, do falso profeta, seguidores do próprio diabo e Satanás. Aqui, essa vingança de Apocalipse 19, 11 a 21, fala de Cristo estabelecendo essa vingança. Agora, nessa carta aos Tessalonicenses, quando ele fala da manifestação de Cristo com os anjos do seu poder, os anjos do seu poder que virão como labaredas de fogo e vão fazer essa vingança, que são os juízos de Deus que estão descritos no livro do Apocalipse. O Cordeiro Jesus Cristo vai abrir os selos, Apocalipse 6, 1 e 2. E ao abrir o primeiro selo, então, vai haver a manifestação do anticristo. Ao abrir o segundo selo, vai haver guerras entre as nações, a luta pela conquista do poder do próprio anticristo. Depois, no terceiro selo, em Apocalipse 6, vai haver uma crise econômica financeira como nunca houve no mundo. Tá? E depois, no quarto selo, vai ter uma grande mortandade com enfermidades, com doenças, com as feras da terra, tá? E as pessoas morrendo e indo para o inferno. E depois, na sequência, né, aí o Apocalipse 6, no quinto selo, vai ser morte aos cristãos. Tá? E depois disso, vai haver as manifestações de juízo de Deus também, tá? Com sol, lua, estrelas, com epidemias em vários lugares, com manifestações de anjos, de demônios, né? Apocalipse 9, tá? Uma série de descrições, e os anjos vão estar regendo, como também depois vão estar tocando as trombetas, né? No Apocalipse capítulo 8 e 9 fala a respeito desse assunto, né? Das trombetas que serão tocadas, com manifestação de juízo trazida pelos anjos como labaredas de fogo. Não são juízos vindo pelo próprio Jesus Cristo, tá? Que virá depois na sua vinda para a terra, quando todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória e se lamentarão. Mateus 24, 30, tá? E também Apocalipse 1, 7 e 8, que fala a respeito disso. Então, nesse momento aqui que a descrição fala da vinda de Cristo com os seus anjos, os anjos vão estar exercendo juízo e não vai ser Cristo que vai estar exercendo nesse momento. Depois, sim, da tribulação, Jesus Cristo vai voltar e ele mesmo vai estar fazendo essa manifestação de juízo. Os quais, esses que vão estar sofrendo aqui, né, na tribulação, por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier, para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, ele está falando o seguinte, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Castigo com os anjos como labaredas de fogo, para eterna perdição, ante a face do Senhor e da glória do seu poder. Claro que o poder é de Deus, não é poder dos anjos, tá? A manifestação da glória é a glória de Deus. Agora ele fala assim, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. A manifestação da glória de Cristo não será para os moradores da terra, tá? Como rei que é e vai governar e agir sabiamente na terra. O rei da glória vai assentar no trono para julgar as nações, Mateus 25, 31 em diante, tá? Não é isso que ele está falando aqui. Ele vai ser glorificado quando vier nos seus santos, tá? Quando se fizer admirável em todos os que creem. Então, a manifestação da glória de Cristo
vai ser para os santos que serão arrebatados neste primeiro momento. Depois da tribulação, ele vai ser glorificado entre todas as nações, todo olho verá a glória de Deus, a glória de Cristo, e vão se assentar. Jesus vai se assentar no trono da sua glória e vai julgar as nações. Eles vão comparecer naquele tribunal de juízo que haverá em Mateus 25:31, quando os que passaram pela grande tribulação se converteram depois do testemunho dos 144 mil israelitas, que são as primícias de Deus, Apocalipse 14, 1-5, vão gerar frutos de todas as nações, Apocalipse 7:9, passando pela grande tribulação, Apocalipse 7:14, e vão se reunir diante do trono da glória, Cristo assentado no trono da sua glória, e vão receber a posse do reino, quando ele disser: vinde benditos do meu Pai e entrai na posse do reino preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, que é o socorro das pessoas, das nações, aos israelitas que vão ser perseguidos. Apocalipse 12, perseguidos pelo próprio dragão, versículo 13, até o final do Apocalipse 12, durante 42 meses, durante dois tempos, metade de um tempo, perseguidos pelo próprio dragão, mas socorridos por Deus no deserto, no seu lugar, na terra da Palestina, no estado de Israel, os judeus todos reunidos lá, e também perseguidos e presos e mortos, ou com fome, com sede, também, e socorridos por aqueles que se converteram também, são os pequeninos irmãos de Jesus que ele fala lá, e eles vão estar então todos diante da glória de Cristo entre as nações. Aqui não é isso que ele está falando. Ele fala quando vier para ser glorificado nos seus santos. E aí fala exatamente de Filipenses 3, 20 e 21, que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E versículo 21, quando nos transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, nos revestindo da imortalidade, da incorruptibilidade. E Jesus sendo glorificado nos seus santos e não glorificado entre as nações. Tá? Se fazer admirável naquele dia, qual dia? O dia do arrebatamento, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa reunião com Ele nos ares, entre as nuvens, para o encontro com Ele estaremos para sempre com o Senhor, e Ele será glorificado em nós, com o corpo de Cristo todo glorificado. Tá? Com nossos corpos sendo revestidos da imortalidade. Então, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra de fé com poder, para que o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, seja em vós glorificado e vós sejais glorificados nele. Então, exatamente está falando isso, da glorificação dos santos, tá? Da ressurreição dentre os mortos, do revestimento da imortalidade, né? Que será no arrebatamento, como ele falou na primeira carta 4, 16 e 17, tá? Aos Tessalonicenses, como ele falou em 1 Coríntios capítulo 15, 50 a 54, tá? De nós, no momento, no abrir e fechar de olhos, que ninguém verá, né? Seremos arrebatados entre as nuvens e seremos revestidos e vamos ser glorificados, né? Então, ele falou assim, Jesus vai ser glorificado, o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado e vós sereis glorificados nele, tá? 2 Tessalonicenses 1:12, que fala a respeito disso, segundo a graça do nosso Senhor, do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E no segundo capítulo de 2 Tessalonicenses ele fala, ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, tá? Então não é vinda depois da tribulação e arrebatamento falando em ordem invertida, tá? Não, é vinda nos céus e a nossa reunião com Ele entre as nuvens, 1 Tessalonicenses 4:17, tá? Num momento, no abrir e fechar de olhos, entre nuvens, para enquanto o Senhor nos ares estar sempre com Ele. Então ele está falando sobre o dia do arrebatamento da igreja. Aí ele fala, nós vos rogamos que não vos demovais com facilidade da vossa mente, quer seja por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós procedesse que o dia de Cristo estivesse já perto, tá? Então ele está falando assim, olha, então para de vender suas propriedades e bens, não pare de trabalhar, tá? Continue trabalhando, vivendo a vida cotidiana, porque tem algumas coisas que vão acontecer, porque nós estamos falando na primeira carta que vai ser o dia de Cristo imediatamente, o dia da vinda para a nossa reunião com Ele entre as nuvens, nos ares, quando nós seremos glorificados juntamente com Ele, e Ele vai ser glorificado em nós, tá? Ninguém de nenhuma maneira vos engane, porque isto, o dia de Cristo, o arrebatamento da igreja, não acontecerá assim que primeiro venha a apostasia, que é o afastamento da fé. Eu já falei a respeito disso.
em 1 Timóteo 4, 1 e 2, fala que o Espírito afirma expressamente nos últimos dias: alguns apostatarão da fé por ouvirem ensinos de demônios. Tá? É uma apostasia da fé, pessoas se desviando da palavra, se desviando, pessoas que conhecem a Deus vão se desviar e vão adorar o próprio anticristo, né? Renegando a palavra de Deus. E também se manifeste o homem da perdição, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo e chama Deus objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. E aqui a manifestação do anticristo, eu tinha já mencionado em outro vídeo também, é uma manifestação de revelação, de entendimento para os cristãos que antes de serem arrebatados, o anticristo vai ser manifestado. E eu citei isso, vocês podem ouvir isso em vários vídeos no YouTube. Pessoas falando que o presidente turco, Erdogan, é o anticristo, outros falando que é o presidente francês, Emmanuel Macron. Então, quer dizer, o Papa. Então, tem pessoas, nomes estão sendo citados, porque à medida que os acontecimentos estão se cumprindo pela palavra de Deus, descritas, né, nessa palavra de Deus e cumprindo, então haverá uma identificação, a manifestação do anticristo. O anticristo vai se manifestar, não como anticristo, mas ele vai ser reconhecido antes do arrebatamento da igreja, como hoje, então já algumas pessoas fazendo esse reconhecimento de algumas pessoas, tá? Então é isso que ele está falando aqui, tá? Antes do dia de Cristo, do arrebatamento, virá uma apostasia e será manifestado, será revelado o filho da perdição. Haverá esse reconhecimento. E que depois se levanta contra tudo, se chama Deus objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. E aí, na sequência do texto, tá? Ele fala assim, que existe algo que o detém para que ele se manifeste, tá? E ele aguarda que seja afastado aquele que agora o detém, que seja tirado do meio aquele que agora o detém. Algumas pessoas interpretam que é o tempo, a ocasião oportuna, que ele fala no versículo 6, tá? Que o tempo oportuno, a ocasião própria do anticristo manifestar precisa ser tirado, tá? Não vai, como é que tira-se um dia, tá? Tira o tempo, né? O tempo não é tirado, tá? Quem vai ser tirado do meio, né, vai ser o corpo de Cristo, tá? Vai ser a igreja que está aqui presente, vai ser tirada do meio. É o dia de Cristo que vai se manifestar com a vinda dele nos céus e nós sendo arrebatados. E quando for tirado do meio aquele que agora o detém, que nós, a igreja, detemos pela autoridade do nome de Jesus Cristo, que está acima de todo nome e ao qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Tá? Filipenses 2 fala a respeito disso. Nós detemos a manifestação do anticristo também com o poder do Espírito Santo de Deus, como Mateus 24, 28 e 29. Mateus 12, né, 28 e 29, Jesus fala que ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Tá? Então, o poder do Espírito Santo é em nós. E a autoridade do nome de Jesus Cristo, que faz todo o joelho se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra, impede que a manifestação do anticristo aconteça. Quando for tirado do meio aquele que agora o detém, o corpo de Cristo, no dia do arrebatamento da igreja, entre nuvens, então se manifestará o anticristo de fato. Então, no versículo 8 de 2 Tessalonicenses, ele fala isso. Então, quando for tirado do meio aquele que agora o detém, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. É claro, eu já mencionei no outro vídeo, vou repetir, que quando o anticristo se manifestar, e no versículo 9 ele fala, aí essa manifestação que é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, ele vai se manifestar e não vai ser destruído imediatamente após a manifestação, com o sopro da boca de Jesus Cristo. Haverá uma manifestação de sinais e prodígios da mentira. Ele vai agir durante 42 meses, Apocalipse 13, 5. Ele vai agir durante a segunda metade dos 7 anos da aliança árabe-israelense, Daniel 9, 27. Então, quando nós lemos o versículo 8 isolado, ele ser revelado e ser destruído, parece que como se fosse um evento quase que único, instantâneo. Tá? E não. No versículo 9 fala que ele vai se manifestar com sinais e prodígios da mentira, durante 42 meses, que é o que os outros textos que eu mencionei. E depois, no final da tribulação, Jesus Cristo vai voltar,
Os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, e ele vai destruir o anticristo com o sopro de sua boca e vai entrar no Vale do Megido e destruir os exércitos reunidos para se levantarem contra o estabelecimento do reino de Cristo, defendendo o anticristo. Os seguidores da besta vão estar lá no Megido, nesse vale ao norte de Israel, e vão participar da Batalha do Armagedon, e vai ser o dia da vingança de Cristo, tá? Não dos anjos como labaredas de fogo, mas o da manifestação de Cristo, como ele fala em Isaías 63, 3-6. Tá? Então, da mesma forma que fala a respeito desse assunto, então, um intervalo de tempo entre a manifestação com sinais do anticristo e a sua destruição com o sopro de Jesus Cristo depois de 3 anos e meio, da mesma forma também vai acontecer a revelação, a manifestação do anticristo. Então, é o presidente tal, esse é o líder tal, né, como já está sendo identificado. E vai ter um período também de 3 anos e meio entre quando ele participar da aliança, né, e reconstruir o templo ali, ser um salvador para os judeus, tá? Então, ele vai ser reconhecido como o Cristo dos judeus, tá? Vai ser reconhecido como Cristo das nações, o Salvador, o falso príncipe da paz, trazendo uma paz e segurança. Ele vai se manifestar ali no começo dos 7 anos, mas não com a manifestação de poderes, sinais e prodígios da mentira. Tem um período também entre apostasia e manifestação do anticristo, até que ele se manifeste de fato, no versículo 8, com sinais e prodígios da mentira, versículo 9 de 2 Tessalonicenses 2. Tá? Então as pessoas vão ver na igreja, vão deter a operação da iniquidade, a manifestação do iníquo, e quando for tirado do meio a igreja, o corpo de Cristo, através do arrebatamento, e aí ele fala, para que nós aguardamos dos céus a Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura, nós vamos ser retirados, aqui retirados do meio, 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá? Versículo número 7, vão ser tirados do meio, então nada mais o detém, porque não tem ninguém que vai estar professando o nome de Jesus Cristo, e nem com o poder do Espírito Santo manifesto aqui da terra. Aliás, até um parênteses aqui, não é o Espírito Santo que vai ser tirado da terra, tá? O Espírito Santo é Deus, Salmo 139, para onde me ausentarei do seu Espírito? Se subo aos céus, estás, se coloco minha cama no mais profundo abismo, tu estás também. Então não tem lugar onde o Espírito Santo de Deus não esteja, porque ele é Deus onipresente. Então o Espírito Santo não será retirado da terra. Quem vai ser retirado da terra vai ser a igreja. Aí, fala assim, mas o Espírito Santo está em nós, tá? A igreja sai, mas o Espírito Santo continua aqui, tá? Ele é Deus da mesma forma. Ainda que nós sejamos a habitação do Espírito Santo, ele está em todos os lugares, tá? Ele está em todos os lugares do universo, tá? É o Salmo 139, repetindo. Então, o Espírito Santo não será retirado da terra. Ele não vai ser mais a habitação dentro do homem. E ele vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo e vai operar o novo nascimento durante a grande tribulação, a segunda metade da semana. Motivo pelo qual, Apocalipse 7:9, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações vão se converter. Como é que as pessoas vão se converter só pelas suas próprias obras, porque são justas, ficaram boazinhas? Não, eles vão ter o novo nascimento, vão ser lavadas no sangue do Cordeiro, pelo convencimento do Espírito Santo, pela operação do novo nascimento do Espírito Santo. O Espírito Santo vai continuar aqui na terra como Deus. Quem vai ser tirado no meio vai ser a igreja, o corpo de Cristo, no dia do arrebatamento, dia da vinda de Cristo com a nossa reunião com ele entre nuvens, que é o que Paulo falou na 1 Tessalonicenses. Então, tem esse tempo de revelação e entendimento de quem é o anticristo, até que ele não esteja mais detido pelo arrebatamento da igreja, e então ele vai se manifestar de fato com poderes, sinais e prodígios da mentira, tá? Que é o texto de Tessalonicenses 2, 8 e 9, tá? A manifestação da vinda do anticristo com eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, e com engano de injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, motivo pelo qual Deus envia a operação do erro para que sejam julgados, quer dizer, o dia de juízo, aqueles que atribulam serão atribulados, serão julgados, os que não creram na verdade antes se deleitaram com a justiça ou tiveram prazer na iniquidade. E aí depois, final da carta, no capítulo 2 mesmo, 13 a 17, depois no capítulo 3, ele fala exatamente para as pessoas permanecerem firmes na fé,
para alcançar, 2,14, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 15, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, quer seja por palavra, quer seja por epístola nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda palavra e toda boa obra, né? Então, ele faz o desfecho depois do capítulo 3 também, inclusive falando que as pessoas que não querem trabalhar, porque estão esperando, olhando para as nuvens, né? E que não queriam trabalhar, que também não comessem, que cada um devia manter o seu próprio trabalho, e vivendo a vida cristã até que houvesse o tempo certo da apostasia e dessa manifestação do anticristo sendo reconhecido pelas pessoas, e então, depois que a igreja fosse tirada, ele se manifestasse de fato com todos os sinais e prodígios da mentira. E então, assim ele encerra a carta, dando as exortações finais para que os irmãos estivessem firmes ali na fé e na perseverança em Jesus Cristo, mesmo em face das tribulações, porque a mesa ia virar, né? Quem estava sendo atribulado ia ser consolado, ia entrar no descanso e ficar em paz, como Isaías 57, 1 e 2, eu estou repetindo, e também a manifestação dos anjos aqui, com os sinais, com os poderes, com até as trombetas, né, do Apocalipse, tá? Cada anjo tocando a trombeta. Então, os dias de vingança sobre os moradores da terra, até que o próprio Cristo voltasse, para então destruir o anticristo com o sopro de sua boca, com a manifestação da sua vinda, e também exercer o próprio juízo contra as nações, no tempo que está descrito lá da Batalha do Armagedon, em Apocalipse 19 e 11 em diante. Então, eu estou dando desfecho assim, mas trazendo dentro desse contexto aqui alguns versículos para que haja um entendimento um pouquinho mais claro a respeito do que Paulo falou na primeira carta, e a gente possa entender exatamente o que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo, e que existe sim, pela graça, misericórdia e bondade de Deus, um arrebatamento secreto. Eu vou entrar em outros vídeos falando a respeito de primeira e segunda ressurreição, falando a respeito dessa última trombeta, que está descrita em 1 Coríntios 15, 52, tá? E a perseguição dos santos, que eu já tenho falado um pouquinho, para aqueles que não foram arrebatados, vão se converter depois, vão ser atribulados, perseguidos, mas vão ser resgatados do Senhor também, vão ser guardados com a própria nação de Israel, e alguns perseguidos e mortos, sim, mas depois vão entrar na posse do reino, preparado desde a fundação do mundo. Que a graça de Deus venha sobre nós, que é o Espírito do Senhor com iluminação e entendimento, para que nós, lendo as Escrituras, nos atenhamos exatamente àquilo que está escrito, e para não fazer doutrinas, tá? Que é por causa disso que virá uma apostasia, tá? Como eu entrei nesse assunto lá em setembro do ano passado, 2017, porque estavam afirmando que o arrebatamento está sendo dia 23 de setembro, depois dia 28 de novembro, agora 14 de maio de 2018. São mal interpretações, tá? Que estão sendo feitas a respeito do arrebatamento ou do dia da vinda de Cristo para a manifestação de juízo. Não vai acontecer dessa forma, não aconteceu dia 23 de setembro de 2017, não aconteceu dia 28 de novembro de 2017, não vai acontecer arrebatamento da igreja em 14 de maio de 2018, nem vinda de Cristo nesse dia também, de 14 de maio, por causa da geração dos 70 anos de Israel. Então, quer dizer, é mal interpretação, infelizmente, as pessoas pegam textos fora de contexto e fazem interpretações pessoais, ensinam coisas que não estão na palavra, e por isso, claro, que a gente quer dar um esclarecimento, querendo ser o mais bíblico possível, não fazendo doutrinas de homens, mas expondo aquilo que está escrito. Cada palavra que está descrita tem sentido, tem motivação de estar escrito ali. Seremos arrebatados num piscar de olhos, tá? Num momento, num piscar de olhos, 1 Coríntios 15, 52. Não é todo olho verá, de Mateus 24, 30 ou de Apocalipse 1, 7 e 8, que todo olho verá. Então são manifestações diferentes, são tempos diferentes, e é preciso a gente entender esses detalhes para que então a gente acabe não sendo levado por ventos de doutrinas e não esteja pronto para viver exatamente os dias que Deus tem preparado para nós vivermos como igreja, para deter a manifestação do anticristo, dos poderes, sinais e prodígios da mentira que ele vai executar depois que nós fomos tirados do meio dos 7 anos, tá? Na metade da semana seremos arrebatados para depois voltar com Cristo no final dos 7 anos para reinar com Cristo durante esses 1000 anos. Então que Deus nos dê graça e nos abençoe
e vamos seguir no estudo da palavra profética. Um grande abraço a todos.